Segunda-feira, 18 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E hoje eu falo da final masculina em Roma, que teve Jannik Sinner campeão mais uma vez, de mais um torneio, igualando dois feitos raríssimos, um do Djokovic e outro de Rafael Nadal. E depois falo do quadro de Roland Garros, que começa hoje com brasileiros em quadra. Vou passar a programação dos brasileiros do dia e responder as perguntas dos apoiadores, como eu sempre faço no fim de cada episódio. Tem pergunta sobre Casper Ruud, tem duas perguntas sobre o Casper Ruud, aliás, né? Tem pergunta, evidentemente, sobre Jannik Sinner, tem pergunta sobre os brasileiros no quali e tem pergunta sobre Djokovic em Roland Garros. Mas vamos começar falando de Jannik Sinner, claro, derrotou o Casper Ruud por 6-4 e 6-4. Numa final que foi até bastante interessante de ver, né, dado o favoritismo do Sinner. Eu achei até que seria mais fácil, mais simples, mais rápida, mas foi um bom jogo do Ruud, que fez muito mais do que no último confronto entre eles, né? Até saiu quebrando, abriu 2-0 no primeiro set, mas a vantagem durou pouco. Dito isso, o Ruud tentou muita coisa diferente. Ele jogou, acho que bem fora da sua zona de conforto. Ele agrediu mais, ele tentou jogar mais perto da linha, ele tentou mais curtinhas do que o normal, até errou algumas de esquerda ali no pé da rede, porque claramente ele estava forçando, algo que não é natural para ele. Fez saque e volley em algumas oportunidades, tentou subidas à rede um pouco mais cedo do que ele normalmente tenta, levou passada, mas também deu um pouco mais de trabalho para o Sinner. Ou seja, ele tentou coisa diferente. Porque quando ele sacava bem, ou conseguia de algum modo a vantagem nos rallies, a coisa fluía para ele, rolava. Mas a partir do momento em que um rally ficava neutro, aí era difícil para ele desequilibrar o Sinner. Teve um ponto já no segundo set, ali na reta final, que eu lembro de ver e pensar na hora como é que aquilo ilustrava bem o jogo. Os dois entraram num rally, o Ruud ataca com uma direita boa e o Sinner recua, vai defender de direita, e o Ruud, percebendo que ele estava em vantagem no ponto, ele, né, dá 2 passos para dentro, fica aí perto da linha de base, pronto para atacar. Né? E a bola de defesa do Sinner vem tão funda que o Ruud acaba precisando fazer quase um bate-pronto ali perto da linha de fundo. E o Sinner mata o ponto na bola seguinte. E resumindo tudo, é o que eu falei no café de ontem, né? O matchup é muito ruim para o Sinner. É ruim para todo mundo atualmente, mas especialmente ruim para o Ruud, porque tudo que ele faz de bom, de melhor no tênis dele, o Sinner faz ainda melhor do que ele. Então, se o Ruud não consegue algo de espetacular, ou se o Sinner não tem um dia espetacularmente abaixo da média, não tem muito para onde o Ruud correr. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Ruud tentou coisa diferente, deu trabalho, jogou bem, conseguiu quebrar o Sinner num primeiro game ali, que o Sinner sacou mal, mas depois disso não conseguiu fazer muito nos games de devolução. Teve um breakpoint no segundo set que o Sinner salvou jogando muito bem. Agora, vamos aos números espetaculares desse italiano. Primeiro, o Sinner completou o Golden Masters de carreira, né? Ou seja, agora ele tem em casa os títulos dos 9 Masters 1000. Todos eles. Só o Djokovic tinha feito isso até hoje. Federer não fez, Nadal não fez e ninguém mais, desde que o calendário adotou esse formato de 9 torneios importantes ali, valendo 1000 pontos. Tão espetacular quanto isso, ou mais, é o fato de que o Sinner fez isso em menos de 3 anos. Ele ganha o primeiro Masters dele em Toronto, 2023, e completa a lista agora em Roma, 2026. Como referência, e não vou entrar aqui no mérito do que é mais valioso, mais difícil, não é essa a ideia aqui, mas o Djokovic ganhou o primeiro Masters 1000 dele em Miami, 2007, e completa a coleção dele em Cincinnati, 2018. Foram 11 anos para isso acontecer. E ele tinha 31 anos quando completou. Agora o Djokovic tem até 2 de cada, né? Mas acho que isso ajuda a ilustrar o quão raro é conseguir o que o Sinner fez. Ele completa os 9 aos 24 anos, num período inferior a 3 anos, do primeiro título até o último. E mais, o Sinner agora tem 29 vitórias seguidas no circuito, são 34 vitórias seguidas em Masters 1000, ele quebrou o recorde do Djokovic, é bom lembrar, que era de 31 vitórias. Ele também é o primeiro tenista da história a vencer 6 Masters 1000 consecutivos. O Djokovic tem 2 sequências de 5 títulos na carreira, mas 6 nunca ninguém tinha conseguido.
E o que eu acho assustador é que o Sinner iguala outro feito raríssimo, que só Rafael Nadal conseguiu, e ainda assim só uma vez na carreira, que foi ganhar os 3 Masters 1000 do Saibro na mesma temporada. O Rafa fez isso em 2010. Aliás, eu listei todos os feitos do Rafa no Saibro, né, temporada por temporada, num episódio do Café na semana passada. Vocês podem voltar e ouvir se vocês quiserem. E o Rafa só fez isso uma vez, né, os 3.000. Os 3 Masters 1000. Né, 3.000 parece que eu estou falando de outro número. Óbvio que são momentos diferentes. Agora o calendário tem Roma e Madrid em 2 semanas, em 12 dias. Mas o Sinner ganha os 3 num ano só. Monte Carlo, Madrid e Roma. Só ele e Nadal fizeram isso nos Masters 1000. Também foi o 29º título da carreira do Sinner. E ele tem 29 vitórias e 9 derrotas em finais, o que é um retrospecto bastante admirável. Porque dessas 9 derrotas em finais, deve ser a metade ou mais pro Alcaraz. E agora são 5 títulos só nessa temporada de 2026. E para não esquecer, fazia 50 anos que a Itália não tinha um campeão de simples homem em Roma. E o Adriano Panatta, que foi esse campeão em 1976, estava lá nesse domingo para ver o compatriota. E agora o Sinner vai como favoritaço ao título de Roland Garros. Lembrando que nas casas de apostas, ele tem, algumas casas têm odds de 1,29 para o título do Sinner. Isso significa que ele está sendo mais cotado esse ano, mais favorito esse ano, do que Rafael Nadal, no ano em que o Nadal foi mais favorito e foi campeão. Eu não lembro o ano de cabeça agora, mas eu falei nesse mesmo episódio da semana passada que eu fiz essas comparações, que eu citei os feitos do Nadal. E era 1,36, se eu não me engano. Tinha uma diferença aí. E esse é outro número surreal que ilustra o momento, não só o momento do Sinner, mas o momento do circuito, o momento de superioridade dele em relação aos contemporâneos. E, bom, muita coisa, né? Bora falar do quali de Roland Garros agora, que começa hoje, segunda-feira, com 2 brasileiros em quadra. O Pedro Boscardin pega o Nicolas Basilashvili, que é o cabeça 9. E sim, é o mesmo Basilashvili que furou o quali de Roma e ganhou do Ben Shelton, foi até as oitavas, então é um cara duro. Evidentemente não foi sorte do Boscardin aí nesse sorteio. E hoje também tem o João Lucas Reis, que joga contra o francês Calvin Emery, que é 316 do mundo, 31 anos, wildcard, convidado, e uma semana atrás foi campeão do Challenger de Brazzaville. Ou seja, também vem num bom momento. Os outros 2 brasileiros no quali, mas que não jogam hoje, são o Gustavo Eid, que vai pegar o francês Dan Aded, 27 anos, vem de 5 derrotas seguidas, e o Thiago Wilde vai pegar o taiwanês Xu Yu Shou, que é a 212 do mundo e vem de 3 derrotas seguidas. Na chave feminina, também sem entrar em quadra hoje, tem uma brasileira só, que é a Laura Pigossi, e ela vai pegar a americana Claire Liu. O jogo do Boscardin é o 4º da quadra 10, e a programação começa às 5 de Brasília, 10 horas da manhã em Paris. E o João Reis faz o 5º jogo da quadra 13, é a última partida do dia nessa quadra. O que mais que tem hoje, além do quadro de Roland Garros, envolvendo brasileiros? Em Genebra tem Melo, Marcelo Melo jogando com Molteni, ele pega Taylor Fritz e Lerner Thiem, dupla de simplistas. O quali de Hamburgo tem um duelo de brasileiros, o Romboli e o Segerman jogam contra o Demo e o Balagi. E o WTA de Estrasburgo tem a estreia de Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski, elas pegam a Ruzic e a Selekmeteva. Bom, é isso, né? Hoje tinha pouca coisa para falar, só um jogo, evidentemente. Mas vamos para as perguntas, e tem perguntas boas aqui, porque os apoiadores do Saque Voleio são bons nisso, né? Eu adoro essa galera. Vou começar pela pergunta da Helena. Ela pergunta quais são os odds do Malvadão e do Rude para Roland Garros depois de Roma. O Rude, Helena, tá ali em 4º, 5º, mais cotado, com odds parecidas com as do Roda. Tem casa que paga 13 para 1, tem casa pagando 26 para 1 no título do Rude. O Medvedev tá mais atrás, ele tá atrás do João até. Ele paga entre 29 para 1 e 41 para 1. Para quem não... Né, eu sempre falo isso porque tem gente que vai pegar um episódio aqui e não sabe como é que funciona a casa de aposta. Quando eu falo 26 para 1 é o seguinte, se você aposta 1 e o resultado bater, você ganha 26.
Então, esse 41-1 do Medvedev, se você aposta R$1 nele, você ganha 41 se ele for campeão, né? O João Fonseca, já que eu citei, ele está oscilando para baixo. Tem casa ainda muito otimista com ele, pagando 15-1 só, mas tem casa pagando 41-1, já batendo com esses 41 do Medvedev aí. E essas odds estão caindo depois da desistência do João em Hamburgo. Pergunta da Michela Guimarães: o que você acha do Ruud jogar Genebra? Será que ele está pensando em jogar absolutamente tudo que pode no Saibro, ignorando a possibilidade de cansaço ou lesão, por ser o piso que ele mais ganha pontos? Como foi ano passado? Ele jogou tudo isso? Aí a pergunta era caso ele anuncie que desistiu até a hora da gravação. Se ele anunciou, eu não vi, Michela, mas acho que não anunciou ainda não. Se ele jogar, eu acho péssimo. Eu ainda acho que ele vai desistir, mas assim, você sai de Roma tarde, tem fisioterapia e tal, até conversar com o torneio, de repente é o tipo de anúncio que se faz no dia seguinte, porque você não anuncia antes de combinar com o torneio como e quando vai ser feito esse aviso, sabe? Acho que ele vai desistir, não acho que ele vai jogar. Ano passado ele fez o básico, ele jogou Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, estava inscrito em Genebra e desistiu 2 dias antes. Então eu não sei se de repente ele não desistir esse ano seria por se sentir mal pelo que aconteceu no passado, mas também acho que assim, a organização do torneio vai entender se ele optar por não jogar. Então seria normal se ele abandonasse. Eu acho um risco. Tudo bem que assim, os jogos dele de Roma não foram jogos tão longos assim, ele ficou menos tempo em quadra do que o Sinner, por exemplo, e o Sinner ganhou alguns jogos bem rápido. Mas a semana anterior a Roland Garros é meio arriscado. Outra coisa que a Michela pergunta: você acha que o físico-mental e o mental, né, físico/mental, devido à quantidade de jogos das últimas semanas, pode atrapalhar o Sinner na campanha de Roland Garros a ponto dele perder cedo, tipo antes das quartas? Essa é uma pergunta boa, Michela. Talvez minha resposta não te convença ou pareça meio contraditória, mas assim, hoje eu não acho que ele saindo de Roma, tendo uma semaninha aí para descansar, pelo menos uns 3-4 dias, treinam alguns dias em Roland Garros, eu não acho que afetaria ele lá, tá? Mas também acho, e assim, não acho que afeta, mas eu acho que só algo muito excepcional, tipo isso, tipo algo físico, pode fazer o Sinner perder na primeira semana de Roland Garros, sabe? Então o que eu quero dizer com isso? Porque parece contraditório, né? Mas é que eu não acho provável que isso aconteça. Mas também acho que se acontecer vai ser o que vai causar o que pode causar uma eliminação precoce do Sinner em Roland Garros. Porque do jeito que ele está jogando, né, ele não vai jogar muito pior do que isso em Roland Garros. Eu acho que não. Né? Conhecendo o Sinner, ele não é de sucumbir a esse tipo de pressão a ponto do nível de tênis dele cair tanto assim. E se fosse cair, teria caído em Roma, que é onde tem expectativa, torcida, pressão em Roma ali, pressão interna, eu acho, né, em termos de expectativa dele querer ir bem em casa, talvez seja tão ou maior do que jogar em Roland Garros. Perdão, gente. Vamos para a pergunta da Fernanda Ferreira. Ela pede para eu fazer uma análise do chaveamento dos brasileiros no quali de Roland Garros. Qual deles tem a melhor chance de conseguir entrar na chave principal? Bom, o Boscardin tem uma estreia ingrata contra o Basilashvili, que eu já falei que está em boa fase. Então, ele eu já descarto de cara. E não é que eu acho que ele vai perder, mas assim, se é para dizer quem tem a maior chance, não seria o Boscardin. O Gustavo Wade tem uma boa estreia, mas ele pode pegar o Lajovic na segunda rodada. É um cara que já foi top 25, que joga bem no saibro, furou o quali de Madrid outro dia, fez um jogo duro com o Tabilo em Valência, no Challenger agora. Então, é um cara que tá jogando num nível contra adversários de nível alto. Então, é bem duro. Tá? Seria difícil. Agora, do grupo de brasileiros que tá aí no quali, o Wade é quem vem jogando melhor, quem vem obtendo mais resultado. Então, eu acho interessante as chances do Wade. Mas o Lajovic é um cara duro de ganhar. Eu gosto mais da chave, pelo menos no papel, do João Reis. Ainda que a estreia dele contra o Emery, porque o Emery vem num bom momento.
mas no papel parece ser o caminho menos complicado. Teria o Emery na estreia, o Galbas ou o Federico Coria na segunda rodada, e o Pablo Lemas Ruiz é o cabeça favorito para a terceira rodada. Eu acho que não tem nenhum bicho papão aí. E o Thiago Wilde pode pegar o Emílio Nava, cabeça 3, na segunda rodada. E é uma sessão que também tem o Pedro Martins, que é um cara experiente, bom jogador. Também está ali o Elias Zimmer, tem o Arthur Ferry. No papel é um caminho complicado. Mas olha, Fernanda, é difícil de fazer uma previsão decentemente educada, porque eu não vou mentir aqui e dizer que eu tô acompanhando o Emery, o Lemas Ruiz, sabe, o Galbas, sabe, não seria honesto da minha parte chegar aqui para você e falar, não, esse cara tá num momento bom porque ganhou isso aqui, o saque dele tá entrando muito bem, a direita dele causaria trabalho para a esquerda do Wade, ou, sabe? Eu não sou desonesto a ponto de falar esse tipo de coisa. O que eu te falo é baseado em resultados e o que está no papel. Mas assim, eu te dizer, o momento, o nível de confiança do Elias Zimmer, do Lemas Ruiz, sabe? Não dá para eu fazer uma análise nesse nível de profundidade dessa chave de quali, tá? Mas assim, olhando o papel, eu gosto mais da chave do João Reis. E o Wade, como eu falei, é o brasileiro que tá jogando melhor. Mas tem esse jogo com o Lajovic aí que eu acho perigoso. Para terminar, a Luísa Felipe manda a seguinte pergunta. Sei que já faz um tempo, mas olhando em retrospecto um ano, a única derrota do Sinner em torneio grande foi na Austrália pro Djokovic. Na sua opinião, dado o nível que o Sinner tá jogando agora e considerando que o Djokovic vinha de derrotas seguidas pro Sinner, muitas vezes sem ganhar set, o quão fora da curva foi esse jogo? E considerando que o Djokovic praticamente não jogou na temporada de Saibro, você acha que mesmo assim existe alguma chance dele repetir esse feito, principalmente com as condições ainda mais desfavoráveis? Vamos lá. Quão fora da curva foi esse jogo? Acho que foi muito fora da curva. E eu escrevi na época que achei que foi uma atuação memorável do Djokovic. Eu, se eu não me engano, eu escrevi que foi uma obra-prima da carreira do Djokovic. Porque ele faz tudo funcionar ali. E ainda assim ganhou do Sinner em 5-7, salvando um monte de breakpoint. Então, foi muito fora da curva, né? Agora, se existe chance dele repetir esse feito, eu acho que existe. Primeiro porque eu aprendi a não duvidar do Djokovic. Como eu nunca duvidei de Federer, nunca duvidei de Nadal. Olhando hoje, evidentemente parece difícil acreditar nessa hipótese. Mas é um jogo que só vai acontecer se for pelo menos numa semifinal. E aí a gente tem que pensar no que o Djokovic vai estar jogando para chegar numa semifinal de Roland Garros. E fazendo essa projeção, eu nunca vou duvidar da capacidade do Djokovic numa semifinal de Roland Garros, porque recurso ele tem. Tem faltado físico, né? E de repente tempo de quadra para ele pegar um ritmo. Mas ele ganhando 1, 2, 3, 4 jogos, dá para imaginar que se isso acontecer, se o corpo der a resposta que ele precisa, ele chega forte na segunda semana de Grand Slam, como tem chegado sempre, né? Então ele tem recurso, ele tem inteligência tática, ele tem a técnica, evidentemente, ele tem coração, ele tem uma capacidade mental inigualável. Mas é claro que hoje, olhando o que o Sinner vem jogando, e como o Djokovic vem tendo problemas físicos, e como ele jogou em Roma, realmente parece bastante improvável. E eu fico por aqui hoje, gente. Obrigado para quem escutou até o fim. E quem gostou, vai lá, curte, compartilha, marca para ser assinante, para receber aviso todos os dias de episódio novo. E sim, tem Café com Cosenza toda manhã no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo. Um abraço!